Pois é, hoje vim até ao café, um ambiente diferente. O António está ali atrás a tirar um café. António, diz olá aos senhores. Não percebo, o António está ali quieto há horas. O homem deve ter adormecido de pé. Bom, não te preocupes com o António, ele vai continuar na vida dele e nós vamos ver como é que o Home Assistant consegue mapear as frases que tu dizes ao Voice Assistant para comandos. É através do ASIL. Vais conhecer também o ASIL. Já conheceste o António? Vais conhecer o ASIL. Mas antes de começarmos, deixa-me dizer que eu não acho que este seja o futuro do Voice Assistant local. É porque no futuro provavelmente vais querer integrar isto com um LLM, mas à data de hoje não há uma solução viável. Podes integrar com o ChatGPT ou Gemini na cloud, funciona, mas vais ter que pagar ao final do mês todas as invocações que fizeres a esses AIs e pagas por tokens. Quanto mais dispositivos tiveres, mais tokens vais gastar a cada pedido. Se quiseres fazer uma integração local com um LLM, então podes instalar o Llama, funciona tudo na perfeição, mas para teres velocidade suficiente vais precisar de gastar muito dinheiro em hardware, principalmente GPUs, e também depois a correr esses GPUs, porque eles consomem power e estão 24/7 ligados. Por isso, ainda não existe uma forma simples e barata de integrar um AI com estes assistentes locais do Home Assistant. E porque este tema é relativamente complexo, eu não quero ter vídeos de mais de meia hora. Neste vamos falar sobre o ASIL. No segundo vídeo vamos ver um exemplo em português e também criar uma automação com este tipo de ferramentas para fazer matches das frases. E depois num terceiro eu vou fazer uma contribuição para melhorar o português de Portugal, alguma feature que ainda não esteja implementada em português de Portugal, e vou gravar então todo o desenvolvimento com o Git para tu também poderes ver como é que podes contribuir caso tenhas esse interesse. Portanto, sem AI no meio, o ASIL é um motor que o Home Assistant vai utilizar para conseguir converter texto em comandos e perceber o que é que tu estás a tentar fazer. Digo texto porque, embora tu fales, há um speech to text que entra como primeiro step das pipelines e traduz a tua voz ou o que tu disseste para texto. Depois, esse texto é então passado a este motor ASIL. E sem termos um AI a fazer a interpretação semântica daquilo que está a ser dito, as dificuldades aumentam drasticamente, porque a determinada altura tu podes começar por fazer um exact match. Se o utilizador disser liga as luzes da sala, então eu vou converter isso num comando que é turn on lights da luz X, Y e Z que eu sei que estão na sala. Mas e se o utilizador a seguir disser liga na sala as luzes? Já não vai fazer um exact match. Por isso eu tenho que ter aqui alguma flexibilidade para permitir que o mesmo comando seja pedido de formas ligeiramente diferentes. Em vez de luz, eu posso dizer candeeiros ou lâmpadas. Então é muito difícil tu conseguires fazer com que várias formas de dizer a mesma coisa triguem numa linguagem natural ações no Home Assistant. É esse o desafio do ASIL. Então, na hierarquia estão os intents. Os intents são as intenções do utilizador que estão divididas em grandes grupos. Tens um intent, por exemplo, de turn on, que é quando o utilizador quer ligar algum dispositivo ou entidade. E claro que tens depois também o turn off, é outro intent, que é quando o utilizador está a tentar desligar uma entidade ou dispositivo. Tens vários, tens por exemplo o get state, que é quando o utilizador está a tentar validar o estado de uma determinada entidade. Por exemplo, quando pedes o tempo, estás a tentar ir buscar o estado da entidade que guarda a informação do tempo. E depois tens coisas mais dedicadas a determinados tipos de dispositivos. Por exemplo, o light set é quando o utilizador está a tentar definir um brilho ou uma cor para uma determinada luz. Isto também é um intent. Portanto, podes ver que dependendo da intenção do utilizador, a frase que ele diz depois vai selecionar um destes intents, que no fundo são grandes blocos e grupos de ações. E depois, como podes ver aqui neste exemplo em inglês, o intent tem várias frases associadas a ele. E o que o Home Assistant vai tentar fazer é mapear aquilo que tu disseste numa destas frases. Se conseguir fazer esse match, então ele seleciona este intent. Ele sabe que a tua intenção é ligar um dispositivo. E depois vai à frase tentar tirar a informação que precisa para saber qual dispositivo ou dispositivos ligar. Uma das ferramentas que tens para tornar isto mais dinâmico é, por exemplo, as alternativas. Se colocares diferentes opções entre parênteses, ele vai fazer match em cada uma das opções. Ou seja, em vez de eu ter que escrever estas 3 opções, eu posso escrever assim e coloco red, green e blue como opções. Basta que estejam, então, as palavras ou o grupo de palavras alternativas colocadas dentro de parênteses e separadas por pipes. E assim eu não tenho que escrever 3 frases, posso escrever só numa e dar aqui as diferentes opções.
A outra ferramenta que tens disponível são os opcionais. Às vezes, estar uma palavra ou não na frase tu não queres que tenha impacto, então colocas essa palavra dentro de parênteses reto. Nós já vamos ver exemplos em português onde isto depois é mais intuitivo. Aqui em inglês, por exemplo, turn on the light, este the pode estar lá ou não, que vai na mesma fazer match a esta frase. Turn on light ou turn on the light é igual, portanto eu posso ter estas 4 combinações numa só frase, porque depois também tenho aqui o S como opcional. As listas são opções mais completas, porque tu podes colocar entre chavetas um nome e depois à parte dizer, olha, isto é uma lista e os valores possíveis são estes todos, e listas isto, ou inline junto com as sentences, ou então num fecheiro à parte que é o common, que já vamos ver a seguir. Podes ver então que crias as listas e dizes o nome da lista e depois os possíveis valores. Como vês, esta só tem 3, poderia ser implementado tal como aqui, mas o drawback desta opção é que em cada uma das frases que queira dizer cores, tu tens que pôr isto. Assim, crias uma lista à parte com as cores e nas frases só vais ter que colocar esta opção. E ele já sabe que tem que ir buscar a lista das cores. Precisas é de utilizar estes parênteses, estes brackets ou chavetas. Existem depois 2 listas que são especiais, Name e Area. O Home Assistant vai populá-las por ti, tu podes simplesmente começar a usá-las sem ter que as definir. Em Name, o Home Assistant vai pôr todos os dispositivos ou entidades que tu tens na tua instância. E em Area, nas tuas áreas. Podes, por exemplo, dizer Turn on the lights in the area. E ao colocares aqui Area em chavetas, esta frase vai fazer match se tu definires aqui qualquer valor de qualquer área da tua casa, seja cozinha, sala, quarto. Isto vai fazer match porque dinamicamente esta frase vai poder fazer match com todas as áreas que estão configuradas no Home Assistant. São 2 listas prontinhas para tu usares. Tens ainda Expansion Rules, que no fundo é uma forma de evitares teres múltiplos sítios a editar a mesma informação. Por exemplo, aqui usas o color entre estas maior e menor e depois defines numa Expansion Rule com o mesmo nome qual é que é o valor que queres que ele faça a substituição ali. No fundo isto funciona como um placeholder e depois ele vai buscar o valor à Expansion Rule. E assim podes utilizar isto em múltiplas frases e se quiseres amanhã adicionar uma nova cor comum a todas aquelas frases, só tens um sítio aqui central de edição. E podes ainda combinar várias destas ferramentas. Por exemplo, neste exemplo, nós estamos a utilizar aqui a Expansion Rule e na Expansion Rule podes ver que ele tem aqui um opcional da color, pode ou não estar na frase, que vai na mesma fazer match, e depois utiliza uma lista com todas as cores. Portanto, só com isto tu consegues pôr o opcional e a lista e utilizar isto em todos os lados, porque em princípio sempre que te quiseres referenciar uma cor, estas regras vão ser válidas. Podes ter ainda listas especiais que podem assumir qualquer valor. Em vez de definir a lista de valores, pões o wildcard true na definição da lista e qualquer que seja o valor, ele vai fazer match na frase. Por exemplo, play album by artist. Tu não queres especificar uma lista de álbuns, qualquer álbum, qualquer valor que esteja entre play e by, então vai fazer match nesta frase. Tem é que ter um valor entre play e by e outro a seguir a by. São as únicas regras para então esta frase fazer match e o intento selecionado ser o play album. Tens ainda a possibilidade de definir palavras ou frases que queres que sejam completamente ignoradas. O por favor, o obrigado não tem interesse e portanto nós ignoramos-la sempre. Embora seja boa educação, mas para um assistente destes não faz sentido. Vão para as skip words. Podes ainda fazer coisas mais complexas com este requires ou exclude context. Podes utilizar o contexto em que a frase foi dita ou interpretada para filtrar e garantir que faz match ou não faz match. Isto é mais simples com um exemplo. Por exemplo, quando tu dizes set name brightness to maximum e queres que esta frase só se faça match caso a entidade que foi selecionada neste nome seja do domínio light. Se eu disser, por exemplo, set a minha persiana brightness to maximum, isto não vai fazer match, embora eu esteja a respeitar o formato da frase, porque eu estou a dizer todas as palavras que estão hard-coded aqui e depois estou a dar neste espaço aqui a uma entidade válida. Mas, porque a entidade que eu estou a dar não é do tipo luz, então ele não vai fazer match nesta frase e não vai escolher este intento, vai passar para a próxima. Portanto, o domínio é normalmente um required context. O nome da entidade que eu der aqui tem que ser luz.
para fazer match aqui. Estás a adicionar condições de contexto e não só de match direto com a frase. Podes também fazer o inverso, que é excluir contexto. Por exemplo, se eu disser activate name, como eu quero que isto seja, por exemplo, só para scenes, eu posso dizer, hey, se este nome for uma entidade do domain cover, store, por exemplo, então isto não vai ser selecionado, porque eu não quero um as turn on para um store. Acho que só ficou mesmo a faltar falarmos de slots. Slots, no fundo, são variáveis que depois guardam valores. Por exemplo, nesta frase, set name brightness to maximum, eu estou a guardar o brightness 100, que depois pode ser utilizado, por exemplo, na resposta que eu devolvo ao utilizador. Eu depois posso, na resposta, utilizar este slot name para referir, então, o valor da lista aqui que foi selecionado, que é, no fundo, o nome da entidade que eu quero mudar o brightness, e depois posso referir diretamente este brightness que eu fiz set na minha sentence, aqui na resposta. Basta-me dizer slots, pronto, brightness. Todas as listas, o valor selecionado das listas ficam disponíveis como variáveis dentro do slots. Ou eu posso definir variáveis novas dentro do slots na parte da frase, quando eu faço match. Se houver um match nesta frase, o brightness fica disponível com o valor 100. No próximo vídeo vamos ver exemplos em português de Portugal e tudo isto vai fazer mais sentido. Por agora deixamos o António ali a tirar café e tu já sabes, clica aqui para veres o vídeo número 2.